Gestão de estoque. Não é pouco comum nós chegarmos nas empresas com programa de consultoria e você, gestor, você, empresário, como é que está a sua empresa? Como é que está o estoque da sua empresa? Muitas das vezes você vende e não vê o dinheiro, não vê para onde está indo o dinheiro. A gente não entende. Nossa, eu vendi tão bem e ainda assim eu não consigo ver dinheiro. Pois, às vezes, por hora, o seu dinheiro está lá na prateleira, junto com o estoque. Está lá guardadinho. Para cada prateleirazinha daquela tem um pacozinho de real, ou de euro, ou de libra, ou de dólar, seja lá qual for a moeda do país que você estiver assistindo. Então, você não consegue ver a cor do dinheiro. Por quê? Por causa da gestão de estoque. Então, obviamente, o programa de Destino Avançar, nós também temos essa ferramenta de gestão de estoque. E as ferramentas de gestão de estoque são várias, existem várias literaturas. Eu, ao longo desses 20 anos, desenvolvo uma e aprimoro e aplico uma chamada curva ABC, que consiste no seguinte: você vai pegar o seu estoque e vai classificar ele nessas três variáveis, A, B e C. A curva A são os produtos de maior giro, de mais giro. A curva B são os produtos de médio giro. E a curva C são os produtos de pouco ou baixíssimo giro. E aí você fala assim, ué, mas é só no giro? Não, a ferramenta ela vai tratar o giro dessa mercadoria ou desse produto e vai tratar também o valor agregado ao produto. Então, nós temos a ferramenta. Aqui, olha, na primeira coluna, nós estamos usando como exemplo uma loja de vestuário. Na primeira coluna eu tenho os itens, na segunda coluna a quantidade de estoque que eu tenho daquele item, determinado item, depois o valor de custo. E atenção, aqui muitas das vezes nós causamos alguns problemas ou algumas confusões. Nós estamos trabalhando por sistema de gestão de competência, aquele valor lá é o valor de custo e não o valor de venda. Porque muitos empresários, muitos gestores confundem. Você pega o início do mês e vê quanto eu tenho de estoque. Ah, eu tenho X reais de estoque em venda, em valor de venda. Aqui, neste caso, no sistema por gestão de competência, não se aplica. Isso não deve ser aplicado desta forma. Deve-se aplicar o valor de custo do estoque. Então, o valor do estoque correspondente àquele item. Na segunda coluna, o percentual, 30% de camisa infantil do total do meu estoque. E depois nós temos uma coluna do acumulado. Aí eu vou usar o exemplo, os bottoms grandes, 45%. O que é aquela coluna dos acumulados? É o estoque lá de 30%, mais os 15% dos bottoms grandes. Então, o percentual acumulado de estoque é 45%. E notem que o valor agregado lá, os bottoms, apesar de ter um valor nominal menor que a camisa adulto, ele está em segundo. Por quê? Porque percentualmente ele tem um número maior. Então, depois a camisa do adulto e assim sucessivamente. Ao lado eu tenho o custo unitário da peça, para que eu possa fazer contraprovas e depois, daqui a pouquinho a gente vai ver o controle de compras, linkar uma coisa com a outra. E na última coluna, ali nós temos as curvas. Notem então que ali eu tenho o primeiro bloco amarelo da curva A, ou seja, 70% do valor que eu tenho em estoque. Na curva B eu tenho 25% do valor do meu estoque e 5% do valor do meu estoque na linha azul, no bloco azul. Aí vocês devem estar pensando assim ou se perguntando: ah, Renato, mas eu li no livro que era 80%. Ah, Renato, eu li no livro que a curva B era 30%. Não tem problema. Existem várias literaturas e esses percentuais eles podem ter uma variação de 5%, 10% para mais ou para menos. O mais importante é ter as três variáveis, A, B e C, e com essas curvas tendenciais. Então, essa variação, se você tem um livro que fala sobre curva ABC e adota um outro padrão, eu sugiro que, se você quiser fazer uso da nossa ferramenta, do programa Destino Avançar, que você adote essa. Eu garanto para você que, independente do seu segmento, ela vai funcionar, tá certo? Então, ali nós temos o resumo das ferramentas de inteligência BI, que vai controlar o meu estoque. Então, uma vez controlado o meu estoque, eu agora preciso da sequência, porque nós planejamos lá, lembra do planejamento estratégico que nós definimos lá? Qual o percentual
que vai ser distribuído, que vai ser gasto, com folha de pagamento, com encargos, com administração, com fornecedores, lembra? Então, é por isso que agora, saindo aqui da gestão de estoque, nós vamos caminhar para a próxima ferramenta de inteligência, que é a ferramenta de controle de compras.